vamos abrir nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 23. Eu vou ler, os irmãos assim acompanharão. Filipenses 4, versículo 10 ao versículo 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Amém. Bem, irmãos, mais ou menos 15 dias, eu estive aqui compartilhando com os irmãos com a mensagem da carta aos Filipenses, como eu estava trazendo todas as quartas-feiras mensagem na carta aos Filipenses, mas como os irmãos sabem, o pastor Rubens, que foi quem ficou as duas últimas quartas-feiras, porque eu estava dando assistência ao meu irmão, que está enfermo ainda, mas graças a Deus passa bem. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos concluir, amados irmãos, as mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. No último momento que nós estivemos reunidos, meditando aqui na carta aos Filipenses, nós iniciamos no capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 23, uma mensagem com o seguinte título, iniciando do versículo 10 ao 23, pelo qual nós lemos: uma vida de contentamento. E a primeira parte desta mensagem, com base nesse título, nós vimos primeiramente o que era contentamento. Nós vimos em segundo lugar que o contentamento, ele vem unicamente de Deus. Deus é a nossa fonte de nos contentarmos com todas as coisas. Em terceiro lugar, nós vimos também que o contentamento, ele reside no coração de todo salvo, de todo regenerado, de todo aquele que é nascido de Deus. Em quarto lugar, nós vimos que o contentamento independe das circunstâncias externas, O crente, Deus trabalha na vida dele, e o contentamento é algo espiritual. E em quinto e último lugar, nós vimos que o contentamento precisa ser
aprendido, não é? E hoje nós vamos concluir as mensagens na carta de Paulo aos Filipenses com o seguinte tema, a parte 2 da mensagem que nós iniciamos, né? Uma vida de contentamento. Hoje nós vamos ver como experimentar o contentamento. Como experimentar o contentamento. Nós podemos ver aqui nesse texto que Paulo se apresenta como alguém que havia aprendido a arte, podemos assim dizer, e a obediência do contentamento. Paulo, pelas suas palavras aqui que nós acabamos de ler, ele nos apresenta, ou se apresenta, como alguém que havia aprendido a arte e a obediência do contentamento. Porque cristianismo, amados irmãos, é algo que deve ser cada dia mais aprendido. Estamos aprendendo algo acerca dos ensinamentos de Jesus Cristo. Não é de uma hora para outra, né? Mas sempre nós estamos aprendendo algo novo através da meditação, de mensagens, de estudos pela qual nós recebemos vindo da parte de Deus através das Escrituras. E Paulo aqui, ele vai nos mostrar, vai nos ensinar e vai destacar aqui, o texto vai nos mostrar isto, algumas atitudes que revelam o contentamento de Paulo, como ele aprendeu a ser obediente e aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Então surge uma pergunta: como experimentar o contentamento em nossas vidas? Eis que nós veremos a seguir, fechando assim a série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. Em primeiro lugar, seja uma pessoa agradecida. Veja o que é que diz aí o versículo 12 do texto que nós lemos aí do capítulo 4 de Filipenses. Veja o que é que Paulo diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho o quê? Experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, amados irmãos, como experimentar o contentamento? Sejamos pessoas agradecidas. Paulo aqui nos mostra que nós devemos estar satisfeitos e grato a Deus por tudo aquilo que nós temos recebido, seja pouco ou seja muito. E que muitas vezes, amados irmãos, vamos ser sinceros, é difícil. Não vamos ser hipócritas. Não é fácil se contentar com pouco. Com muito é fácil, mas com pouco e com a escassez, como diz Paulo aqui, não é fácil. Nós somos seres humanos. Então, Paulo aqui nos mostra, através das suas palavras aqui, escrevendo aos Filipenses, que nós devemos estar satisfeitos e gratos a Deus por aquilo que nós temos recebido da parte de Deus, seja pouco ou seja muito. E ele também vai mostrar isso, não desmarque aqui Filipenses, vai ensinar também isso ao jovem Timóteo, que era companheiro dele de jornada. Abram aí, segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, ou melhor, primeira carta, desculpem, primeira de Timóteo, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6,
versículo 6 ao versículo 8. Veja o que é que Paulo vai dizer aqui. De fato, 1 Timóteo 6, versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Então, amados irmãos, Paulo aqui, ele disse que estava grato, satisfeito a Deus por tudo aquilo que ele tinha recebido da parte de Deus, pouco ou muito. E Paulo escreve aqui aos Filipenses para agradecer pelas ofertas que os irmãos lhe enviaram por intermédio de Epafrodito. Está aí no versículo 18. Veja o que é que diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então Paulo foi um homem, um missionário. Nós sabemos, um plantador de igrejas. E Paulo necessitava de auxílio, de ajuda, mas ele vem aqui de forma grata, agradecer aos filipenses pela oferta que eles enviaram no momento que ele estava com mais dificuldades, não é? Por isso que ele diz que quando chegou às suas mãos por intermédio de Epafrodito, foi com um aroma suave diante de Deus. Então, amados irmãos, Paulo aqui nos ensina o quê? Que contentamento sempre gera gratidão, assim como murmuração produz reclamação. É isso. Quando nós não estamos contentes, nós estamos o quê? Ou iremos murmurar, não é? Então, vejam só, contentamento sempre vai gerar em nós gratidão. Ao contrário que, quando nós murmuramos, irá produzir em nós o quê? Reclamação. Então, qual é o grande ensinamento que o apóstolo Paulo transmitiu para os filipenses e também nos transmite para nós como igreja dos nossos dias? Meus irmãos, nós devemos nos contentar com o pouco, fugir do supérfluo e do desnecessário. O grande problema é que Deus muitas das vezes nos concede aquilo que nós estamos necessitando e muitas vezes estamos atrás de quê? De coisas supérfluas, não é? E coisas desnecessárias. Aí passamos o quê? A murmurar porque não conseguimos aquilo que nós desejamos, mas que não é algo que necessário naquele momento. Por isso que Paulo, se lembra do que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18? Em tudo dai graças diante de Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, nós devemos dar graças a Deus, obrigado, não é? Por todas as coisas que temos recebido. Ou Deus tem nos suprido, com pouco ou com muito, mas Deus sempre ele vai dar o quê? O necessário, para que nós estejamos sempre o quê? Com os corações gratos a Deus, né? Isso é uma demonstração de contentamento. Então, como experimentar o contentamento? Primeiramente, sendo pessoas gratas diante de Deus, pessoas agradecidas a Deus. Mas em segundo lugar, como experimentar o contentamento? Sejamos pessoas totalmente dependentes de Deus. Está aí no versículo 10 e o versículo 18. O 18 nós já lemos, né?
Lê apenas o 10. Diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava o quê? Oportunidade. Então Paulo, amados irmãos, ele dá uma aula aqui, como nós devemos ser o quê? Pessoas, ou aprendemos a sermos pessoas com contentamento. Nós devemos ser pessoas totalmente dependentes diante de Deus. E o que é isso? Nós devemos crer e depender totalmente da providência de Deus para com o seu povo, que somos nós. Porque Deus, amados, é Ele quem controla todas as circunstâncias, porque só Ele é que conhece cada uma das minhas e das suas necessidades. Observe aqui nesse versículo 10 e também no versículo 18 que nós lemos, que Paulo fala do cuidado dos irmãos de Filipos para com o apóstolo Paulo, destacando que no tempo certo as ofertas chegaram, mas Paulo tinha pura convicção que tudo isso é o quê? Providência de Deus. Paulo foi um homem totalmente dependente de Deus, e isso ele nos ensina também isso. Então devemos aprender o contentamento também, em segundo lugar, a sermos pessoas totalmente dependentes de Deus. Deus é o Deus da providência. No momento em que Paulo estava mais necessitando, Deus moveu os corações dos filipenses e enviou uma oferta. E Paulo, daqui no versículo 18, é tanto que ele diz aqui, olha: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito passou para as minhas mãos o quê? A oferta que vocês enviaram por intermédio dele. Amados irmãos, temos que ter certeza e convicção que Deus está no controle de todas as coisas. No tempo certo, as coisas acontecem, no tempo de Deus. No tempo certo, as bênçãos do Senhor virão sobre as nossas vidas. Devemos depender do Senhor, o buscarmos dia após dia como prioridade para as nossas vidas, e como Jesus ensinou, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Paulo aprendeu isso de forma prática, e nós também, de forma prática, devemos aprender, e quando as circunstâncias parecerem desfavoráveis, temos que entender que Deus não perdeu o controle da situação de nossas vidas, mas se Ele está permitindo que passemos por situações adversas aos nossos olhos, é porque Deus sabe que é o melhor para as nossas vidas, e temos que nos contentar com o pouco ou com o muito que Deus proporciona às nossas vidas, às nossas famílias. Então, como experimentar o contentamento de Deus? Quando nós somos pessoas agradecidas, como nós somos pessoas totalmente dependentes de Deus. E em terceiro, experimentamos o contentamento de Deus quando separamos o nosso coração das coisas seculares. Está aí no versículo de número 11. Veja o que é que diz aí. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amados irmãos, a nossa satisfação, deve ser interior, e separarmos das coisas que acontecem conosco
ou das coisas talvez que nós desejamos. É possível, diz as Escrituras, vivermos contentes, independente das circunstâncias. Lembremos que a nossa verdadeira satisfação, o nosso contentamento, não deve estar naquilo que nós temos ou não temos, mas naquilo que nós mais amamos, que é servir a Deus, é termos um Deus, sabermos que temos um Deus que cuida de todas as nossas necessidades. Não devemos colocar os nossos corações nas coisas materiais, até nas circunstâncias que acontecem conosco, com o que as pessoas fazem contra nós, ou com aquilo que as pessoas tramam contra nós, mas devemos entregar aquele que tudo vê, tudo sabe e retribui a cada um segundo as suas obras. Paulo aqui declara aos filipenses que o interesse dele não era pelos bens materiais ou as ofertas que os filipenses mandavam. Paulo não era movido pela avareza ou pelo desejo do lucro material, mas Paulo estava escrevendo aqui, agradecendo pela oferta que os filipenses enviaram, como agradecendo aos filipenses, pois ele sabia que o quê? Os filipenses, enviando ou não a oferta, ele seria uma pessoa contente diante de Deus. Mas como os filipenses enviaram, ele deixa claro aqui que ele não estava movido ou voltado para os filipenses por interesses materiais ou financeiros. Veja o que é que Paulo diz aí no versículo 17. Olha o que Paulo vai dizer: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Eu estou agradecendo a vocês aqui, olha. Eu nunca procurei donativo de vocês, mas Deus moveu os corações de vocês, e isto eu estou sendo grato a vocês, não é? Porque eu tenho certeza que essa oferta que veio da vossa parte foi com um aroma suave, como sacrifício, como diz Paulo no versículo 18, aceitável e aprazível a Deus. Então, amados irmãos, aprendemos ou experimentamos o contentamento também em terceiro lugar. Nós devemos separar os nossos corações das coisas, porque se formos esperar o contentamento quando todas as coisas estiverem bem, como nós pensamos aos nossos olhos, sabe quando é que nós vamos estar contentes? Nunca. Porque Jesus Cristo disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Então, quando vier aflições, nós devemos separar das coisas. Eu tenho um Deus que está vendo, as coisas estão difíceis, mas eu tenho que separar. Deus é o meu Senhor. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos comigo, e eu estarei com Ele na glória um dia. Então Ele há de suprir todas as coisas. As coisas estão ruins, mas com Ele vai tudo bem. É isso. Nós devemos separar o nosso ser, os nossos corações das coisas externas, ou as coisas que acontecem conosco, das coisas materiais. Não colocar o contentamento apenas quando recebermos elogios, mas quando recebermos críticas também. Nós devemos estar o quê? Contente diante de Deus. Quando estivermos na abundância, agradecermos a Deus, estarmos contentes. Mas também quando estiver na escassez, agradecermos também a Deus, estarmos contentes. Então, amados, como experimentar o contentamento? Sendo uma pessoa agradecida, uma pessoa dependente de Deus,
E terceiro, separando o coração das coisas externas ou das coisas que nos seduz ou acontece conosco no nosso dia a dia. Mas também em quarto lugar, experimentamos o contentamento quando nós recebemos de Deus a força para o contentamento. Está aí no versículo 13. Veja o que é que diz. É um texto bastante conhecido, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, experimentamos o contentamento quando nós recebemos de Deus a força para o contentamento. Os irmãos estão observando que tudo depende de Deus, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E Paulo vem mostrar isso. Paulo disse aqui: tudo posso naquele que me fortalece. Então, amados, devemos viver contente, porque Deus nos dará forças para suportar toda e qualquer situação. É o que Paulo diz aqui no versículo 13. Com o poder que vem de Deus, nós podemos enfrentar toda e qualquer situação, seja a saúde, seja a doença, seja a honra, seja a humilhação, seja a riqueza, seja a pobreza, seja a aceitação ou seja a rejeição. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Amados irmãos, Paulo sofreu enfermidades? Sofreu. Diz lá em Tessalonicenses que ele foi impedido por causa de uma enfermidade, mas ele era uma pessoa contente. Paulo, Deus o recuperou, deu saúde a ele para ficar à frente na obra missionária. Ele era uma pessoa contente. Paulo foi honrado? Foi honrado. Mas Paulo também foi humilhado? Mas ele recebia força de Deus para não deixar que o quê? Fosse uma pessoa grata a Deus, contente diante de Deus, por toda e qualquer situação. Paulo foi uma pessoa que outrora tinha condição financeira, rica? Certamente que sim, mas agora ele estava em extrema pobreza, dependia das ofertas, fazia tendas. Paulo recebeu aceitação por alguns, mas também Paulo recebeu rejeição de alguns? Recebeu. Então esteja contente. É essa palavra que Paulo fala para nós, porque nós vamos passar por isso, amados irmãos. Nós vamos ser aceitos por alguns, rejeitados por outros, honrados por uns, humilhados por outros. Haverá momentos que estaremos bem financeiramente, mas outrora também, talvez financeiramente, carecemos de que alguém nos ajude, nos auxilie. É isto. Estamos com saúde hoje? Estamos. Podemos cair numa enfermidade? Podemos. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo quer deixar aqui é que o quê? Nós nunca deixemos de experimentar e sermos pessoas gratas, contentes diante de Deus em toda e qualquer situação. Humanamente falando, amados irmãos, não é fácil, viu? Por isso, nós devemos receber de Deus forças para o contentamento. É isso. Paulo fala que precisa desse poder de Deus para enfrentar a instabilidade que nos leva de um extremo, muitas vezes, para outro. Eu posso estar bem aqui, de repente, Deus permitir que passe de um extremo para outro. Aí Paulo diz: olha, busquem a força não em vocês mesmos, só quem nos fortalece para continuarmos agradecidos, contentes diante de Deus e experimentando este contentamento que Deus quer que desfrutemos diante dele. O poder vem tão somente dele. Tudo posso naquele que me fortalece. A força
de Paulo, quem fortalecia Paulo era Deus, não era o próprio Paulo. Paulo era um homem semelhante a nós, mas ele tinha uma certeza que para experimentar diariamente o contentamento, ele tinha que receber essa força que vinha de Deus, para que o seu coração nunca deixasse de ser uma pessoa contente, grata a Deus em toda e qualquer circunstância. Então, amados, nós já vimos aqui como experimentar o contentamento através do exemplo do apóstolo Paulo, não é? 4 atitudes do apóstolo Paulo: pessoa agradecida, sermos uma pessoa agradecida, pessoa dependente de Deus, uma pessoa que deva separar o coração das coisas e não tentar misturar com aquilo que é interior. A nossa satisfação é que vem de Deus. E em quarto aqui nós vimos que o quê? Devemos receber força de Deus para continuarmos com este contentamento, desfrutando dia após dia. Mas também nós vamos ver, em quinto lugar, como experimentar este contentamento aqui que Paulo nos ensina. É que nós devemos ser uma pessoa generosa. Está aí no versículo 15. Que diz assim: e sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Experimentamos o contentamento quando somos pessoas generosas. Irmãos, das igrejas que Paulo fundou, somente a igreja de Filipos se associou com ele quanto ao suprimento das suas necessidades. Então temos que entender o seguinte: dar, compartilhar, assistir ao necessitado é essencial para o contentamento. Você quer saber uma pessoa que é contente? Quando ela se dispõe a ajudar a pessoa que está necessitando, porque ela sabe que o quê? Deus tem dado a ela condições para que ela possa o quê? Assistir qualquer pessoa que esteja necessitando. Isso é uma forma de demonstrar que estamos o quê? Desfrutando do contentamento que Deus concede-nos essa graça para desfrutarmos todos os dias. As nossas ofertas e doações são como um aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. Irmãos, nós sabemos que muitas das vezes há pessoas que estão necessitadas, mas não querem receber ajuda, seja pouco ou muito. Mas nós temos que nos dispor, a não ser que aquela pessoa não queira de forma alguma. Você também não vai insistir. Mas isso é uma forma de demonstrar que estamos o quê? Experimentando o contentamento que Deus quer que tenhamos na nossa vida. Ofertar, não é? A Deus. Porque quando nós estamos, principalmente, amados irmãos, quando nós ofertamos, ajudamos a vida de pessoas que são missionárias, como foi o apóstolo Paulo, pessoas plantadoras de igreja, como foi o apóstolo Paulo, que estão totalmente envolvidos na obra, podemos ter a certeza, amados irmãos, que Paulo diz aqui, ficou escrito isso: quando nós ofertamos para alguém que está necessitando, principalmente aqueles que estão envolvidos, incumbidos na obra de Deus, estão passando por uma necessidade, e nós, como igreja, quer individual, quer como igreja de forma coletiva, enviamos uma oferta para esses irmãos,
como diz aqui o apóstolo Paulo, é como um suave sacrifício, aceitável e aprazível a Deus. Porque nós sabemos, amados irmãos, ofertar, dizimar, é uma forma de nós estarmos o quê? Cultuando a Deus, faz parte do nosso culto, da nossa adoração. Deus requer de nós, cada um individualmente ou coletivamente como igreja. Por isso que Paulo vai fechar aqui, amados irmãos, nós já estamos encerrando, com chave de ouro. Aqui o versículo 19, veja o que é que diz: e o meu Deus, olha só, vocês fazendo isso, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quando vocês são pessoas agradecidas, quando vocês entendem que são totalmente dependentes de Deus, quando vocês reconhecem que o contentamento independe das circunstâncias, seja aquilo que aconteça com você, você continua desenvolvendo esse contentamento, experimentando esse contentamento. E quando você tem convicção que este contentamento vem tão somente pela força de Deus habitando em você, aí você vai ofertar a Deus. Aí Paulo fecha aqui: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E o que é isso? Paulo aqui está declarando que todo aquele que dá com sacrifício para os outros será suprido sempre pelo Senhor. E profundo, né, meus irmãos? Paulo aqui está mostrando que todo aquele que dá, oferta, ajuda com sacrifício para os outros, estes serão sempre supridos pelo Senhor. O Senhor nunca vai deixar de suprir as suas necessidades. Mas o que é que acontece muitas vezes conosco? Nós fechamos e não queremos o quê? Ajudar. Mas é com sacrifício, é com alegria que devemos o quê? Estar experimentando o contentamento, nos tornando o quê? Pessoas generosas, como Deus tem sido generoso para conosco. Deus tem sido generoso ou não, irmãos? Conosco. Tem, amados. E Deus quer que sejamos generosos com aqueles, principalmente aqueles que estão imbuídos, estão incumbidos na responsabilidade de plantação, de me levar o Evangelho, pregar o Evangelho, viver do Evangelho. Quando seja a igreja, seja quem for que seja, que contribui com sacrifício, oferta com sacrifício, Deus há de suprir a necessidade desta igreja e há de suprir sempre a necessidade daquele que oferta individualmente, porque Deus não vai deixar faltar. Segundo o apóstolo Paulo, um homem que teve uma profunda experiência com Deus, um dos maiores missionários, um dos maiores fundadores de igreja, que podemos ver aqui no Novo Testamento. Então, amados, é interessante aqui que Paulo usa a expressão meu Deus, né? Por que Paulo diz isso? Observe que ele fala aqui de uma forma que Paulo tinha intimidade com Deus. Ele usa a expressão aqui meu Deus para indicar que Paulo conhecia verdadeiramente o Deus que ele servia. E o meu Deus, né, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Paulo sabia, Paulo conhecia muito bem e de forma prática ao Deus que ele servia.
E é isso. Devemos conhecer, amados, esse Deus maravilhoso que nós servimos, de forma prática. Por isso que ele diz que esse Deus que ele conhecia, ele iria suprir cada uma ou todas as necessidades dos filipenses. Porque ele tinha o quê? Eles tinham o quê? Ofertado para o apóstolo Paulo. Tinha enviado uma oferta na hora de mais necessidade do apóstolo Paulo. Então, amados, e Paulo mostra aqui que o suprimento será de acordo com o poder que há em Deus, segundo a riqueza em glória, isto é, os recursos vêm de Deus, e será por meio sempre de quem? De Jesus Cristo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir o quê? Em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Então, porque nós temos a Cristo, Deus, na sua riqueza em glória, Ele não vai deixar de suprir as nossas necessidades, quando experimentamos o contentamento, sendo pessoas generosas de uns para com os outros. Então, amados, é isto. Como experimentar o contentamento? Sendo pessoas agradecidas, pessoas dependentes de Deus, não deixando que as circunstâncias externas, as coisas materiais, tentem tirar esse contentamento das nossas vidas, entendendo que a força para o nosso contentamento nós devemos buscar em quem? Em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, e nos tornando cada vez mais o quê? Pessoas generosas, ajudando e suprindo as necessidades dentro do possível, naquilo que Deus colocar diante de nós. Então, amados, Paulo fecha aí a carta aí aos Filipenses, e eu vou concluir dizendo o seguinte: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Eu acho maravilhoso aqui. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Paulo, um missionário incansável, até os da casa de César, Deus transformou pessoas, salvou pessoas lá no palácio de César. Olha, os santos aqui, eu estou preso, eles estão saudando a vocês, filipenses. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Nós não sabemos quantos são ou quem foram, mas sabemos que Paulo, como um missionário incansável, ele proclamou o Evangelho, né, para toda a guarda pretoriana, como diz lá no início da carta, e tantos outros ali no palácio de César. E Deus os transformou. Isso era a alegria de Paulo, pregar o Evangelho, ver pessoas que estavam nas trevas, servindo a Satanás, e agora estão na luz. Por isso que ele fecha dizendo o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então é isso, irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda força para experimentarmos o contentamento que Deus requer, que Deus quer ver em cada um de nós. Só Deus, é graça. Por isso, já disse Jonas, lá no capítulo 2 do seu livro, a salvação pertence ao Senhor. A salvação, amados, é do início ao fim, é do Senhor. Ele completa, Ele trabalha e Ele há de concluir a sua salvação em cada um de nós individualmente. Por isso que Jesus Cristo, a própria palavra diz lá em Isaías: a minha glória eu não divido com ninguém. Se a salvação pertence ao Senhor, é tudo dele.
É Ele quem faz, é Ele que chama, é Ele quem trabalha, é Ele quem transforma as nossas vidas diariamente, e é Ele quem vai concluir essa salvação até o dia final. Nós não sabemos até quando. Ou Jesus voltando, ou Ele nos chamando para a glória. A salvação, do início ao fim, pertence ao Senhor, como concluiu na vida do apóstolo Paulo, que ele diz lá a Timóteo, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e o Senhor levará a salvo todos aqueles que assim proceder, não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Deus seja louvado, amados, em nossas vidas, que possamos continuar servindo, experimentando dia após dia essa graça que foi nos concedida por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejamos pessoas contentes com aquilo que Deus tem nos dado. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.